Segundo volume da obra. Os mestres. Os falsos mestres não saberão como se expressar diante da derrota e do fracasso do elétrico e magnético. Estes falsos mestres, que ainda usavam o elétrico e magnético, ficarão sem saber se expressar diante da revelação do mundo e sua criação, diante da imunização racional. Os falsos mestres, apoiados no elétrico e magnético, tendo esta base como uma das mais puras, e hoje, vendo e sabendo que foram traídos por suposições e por imaginações, imaginando que o ser real estivesse no monstro, que é o elétrico e magnético. Esses falsos mestres vivem de coisas imaginárias, sem conhecerem o certo, implorando a base dos irracionais, que é o elétrico e magnético, como coisa que soubessem o que estavam fazendo. Hoje, sabendo e vendo que o fluido elétrico e magnético é a base dos irracionais e não dos animais racionais, caindo por terra toda esta filosofia extravagante de quem não sabe o que faz, se apoiando numa base a qual não é a sua, a qual não pertencem. Hoje, vem quanto tempo perdido, quanto imploravam em vão. Implorando a quem? Ao monstro, que é o elétrico e magnético, causador das ruínas de todos. Que decepção tudo isto! A vontade de acertar, na ânsia de acertar, mas, por nada conhecerem, nunca puderam acertar, e sim, sempre desacertaram, implorando a uma base a que não pertencem, a uma base que é contra o seu ser de animal racional, a base do elétrico e magnético. Estavam todos contra si mesmos, implorando a uma força para se destruir, a do elétrico e magnético, julgando e pensando estarem certos, por ficarem fanatizados por filosofias de quem não sabe o que faz, implorando a base do mundo dos animais irracionais. O que é que o irracional pode fazer para o animal racional? Somente o mal, e por isso todos sofrendo, desiludidos destas filosofias feitas por quem está caducando. Daí então, dava-se o seguinte: cansavam de implorar o bem e o mal sempre multiplicando, como quem diz: ninguém está escutando, ninguém está ouvindo, ninguém está atendendo. O sofrimento de todos se multiplicava cada vez mais, por estarem implorando, pedindo misericórdia ao mundo dos irracionais, a base dos irracionais, o elétrico e magnético. Então, o que é que se dava? Os mestres, com o tempo, se desiludiam de verem o fracasso, a contradição, de implorarem o bem e o mal sempre em multiplicação, vindo a descrença, a confusão, o desânimo, por não encontrarem o apoio verdadeiro nestas filosofias caducas do elétrico e magnético, implorando a base dos monstros, que é o elétrico e magnético. Só podiam aumentar
e multiplicar as monstruosidades entre todos. Hoje, sabem e conhecem os dois mundos, a base do irracional, o mundo do irracional, o elétrico e magnético, que é a base dos animais. Quanto tempo imploraram em vão, dentro do elétrico e magnético, implorando a base do irracional, nada conseguindo, a não ser somente cada vez mais o mal. Porque o elétrico e magnético só faz mal, e por isso todos sofrem. Hoje, os mestres do elétrico e magnético estão decepcionados com a descrição deste conjunto elétrico e magnético e toda a sua revelação, porque tudo assim é e porque todos são assim. Reconhecem que estavam caducando, ludibriados por filosofias caducas, que se baseavam no elétrico e magnético, neste destruidor, como se fossem encontrar nele um demolidor de angústia. Pelo contrário, aumentando as angústias de todos. Hoje estão vendo que passaram por um sonho de olhos abertos, perdendo tempo com nada de bom, porque nada de bom existe no elétrico e magnético. Trata-se dos mestres das trevas, o elétrico e magnético, que sempre conservou todos em trevas. Quem vai implorar as trevas, continua em trevas, e cada vez mais em trevas. É o que vinha se dando há muito com o sofrimento e a destruição de tudo. Tudo se destruindo, porque o mal por si mesmo se destrói. Por tudo ser do elétrico e magnético, esta base destruidora é que tudo destruía, multiplicando sempre a destruição. Hoje, os mestres do elétrico e magnético veem que aparências não são verdades, como quem diz: quem se fia em filosofia fica na dúvida, não sabe se está certo ou está errado. Acaba errado, porque filosofia, o nome já está dizendo, ninguém pode se fiar. É uma experiência para ver se dá certo ou não. Assim, os mestres do elétrico e magnético têm hoje em mãos a imunização racional, o certo dos certos. Está aí a razão da modificação, sempre de bem para melhor, por tudo brilhar racionalmente e não irracionalmente, com o fluido elétrico e magnético. Com o fluido elétrico e magnético, sempre tudo de mal, tudo em multiplicação do mal, multiplicando sempre. Racionalmente, já é muito diferente. A multiplicação sempre do bem, multiplicação do equilíbrio, de tudo de bom, por ser a orientação racional, caminhando então para puros, limpos e perfeitos, naturalmente, por ser a influência toda racional. Por meio do fluido racional, desaparecem os gênios, os males, as doenças, enfim, tudo de ruim, porque está imunizado pelo fluido bom, pelo fluido puro. O fluido puro não deixa as impurezas do elétrico e magnético se aproximarem do aparelho. Imunizar racionalmente tudo é, e irracionalmente, que é o fluido elétrico e magnético, nada é.
Com a imunização racional, tudo de bom. Com o encanto elétrico e magnético, tudo de mal. Há muito que todos procuram o bem, mas não poderiam encontrar no elétrico e magnético de maneira alguma. O bem aparente, sim. Hoje parece que está bem, amanhã está mal. Agora encontraram o bem verdadeiro dos verdadeiros, o fluido racional, a imunização racional. Está aí o bem que todos ambicionavam, mas não sabiam aonde estava. E agora jaz no mundo para todos. Não é dizer que a pessoa vai ficar pura, porque na matéria não há puros, mas sim o equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio certo. No elétrico e magnético não há equilíbrio. O elétrico e magnético desregula todos. Por isso, a matéria é desregulada. Tudo que é do elétrico e magnético é desregulado. No elétrico e magnético nunca houve equilíbrio. Por isso, hoje pensam de um jeito. Amanhã já pensam de outro. Amanhã já pensam de outra forma. Com o tempo, de outra. Vão mudando sempre de pensar. Vão mudando sempre de gostos e de tudo, enfim. Não há equilíbrio no elétrico e magnético. Hoje, racionalmente, todos começam a entender a si mesmos, encontrando a si mesmos, por encontrarem a verdade das verdades. Quem encontra a verdade das verdades, encontra-se a si mesmo. Encontra o que não esperava. Então, tudo dá certo na vida de todos. Acertam tudo, por estarem certos, dominados pelo certo, pela base verdadeira de sua origem, a base racional, a planície racional. Pelo elétrico e magnético, recebiam o domínio do mal, e sempre de mal a pior no mundo. Da base racional, da origem do ser humano, tudo sempre de bom, multiplicando-se cada vez mais. Com o tempo, todos mais juntos da sua base de origem racional, unidos aos puros da planície racional por meio do fluido que entra no eu da pessoa, para fazer a ligação do eu da pessoa com os puros da planície racional, tendo o entendimento da pessoa com os puros da planície racional, por estar o fluido racional dentro do eu da pessoa, fazendo a ligação do fluido racional, que está dentro da pessoa, com o racional superior, com a base de origem. E daí, recebendo todas as orientações precisas para o verdadeiro equilíbrio de todos, fazendo conferências, porque o fluido racional está dentro do eu da pessoa e faz a ligação com a base de origem, a planície racional, se entendendo com os puros, se entendendo com o racional superior, porque está ligada pelo fluido racional que está dentro do eu da pessoa. A pessoa recebe todos os esclarecimentos precisos para a normalização de tudo, para o equilíbrio racional, para a boa marcha da vida. Tudo dando certo, acertando em tudo, por estar sob o domínio racional, com o fluido racional dentro do seu eu,
para se guiar enquanto aí viver, para guiar todos enquanto todos aí viverem. Assim, todos se entendem com a sua base de origem, porque se vocês existem, se o ser humano existe, é porque existe a sua origem, e a origem é a planície racional. Todos universalmente se entendendo com a sua base de origem racional, porque o fluido de sua origem está dentro do seu eu. Vão mudando naturalmente, sem sentirem, por ser o fluido racional da origem dos animais racionais. Tudo é feito muito naturalmente, sem sentirem. O progresso se torna um progresso racional. Todos racionalmente se entendendo. Todos racionalmente pensando e todos racionalmente vivendo. A vida se tornará a maravilha das maravilhas. E todos terão muitíssimo prazer de viver, por irem todos de bem para melhor. Cessa o sofrimento, porque estão desligados do elétrico e magnético. O elétrico e magnético é o causador de todas as ruínas do mundo. O elétrico e magnético é evolução e o progresso do mal. Por isso é magnetismo. E o mal por si mesmo se destrói magneticamente. Como poderiam encontrar o bem? Nunca. Todos cada vez mais desentendidos, mais descompreendidos. Enfim, num desequilíbrio total de loucuras varridas. E a pessoa vivia porque tinha que viver, mas não que tivesse prazer em viver. Quem está exposto a tudo quanto é sofrimento não pode ter prazer de viver. Quem está exposto a ser surpreendido por este ou aquele padecimento, por essa ou aquela enfermidade, não pode ter prazer de viver. No mal, ninguém tem garantias. No mal, é como costumam dizer: salve-se quem puder. A vida do elétrico e magnético, as influências do elétrico e magnético, vejam que grande modificação vão fazer agora, naturalmente. Da desgraça para a divina graça, para a divina graça racional. O encantado é um perdido, que vive neste mundo sem saber por quê, nem muito menos para quê, vivendo por ver os outros viverem, falando porque aprendeu a falar. Teve quem o ensinasse, senão não saberia falar. Fala que nem papagaio, sem coisa alguma de sua origem saber, sem coisa alguma saber, porque quem vive a sofrer mantém o sofrimento e fala que nem papagaio. Mantém o sofrimento por nada saber de seu ser, da sua origem, da origem desta vida, da origem deste mundo. Fala a esmo, que nem papagaio, julgando que sabe muito, e o sofrimento provando que não sabe nada. Se soubesse, não sofria. Se soubesse, não haveria sofrimento no mundo. Por pensarem que sabem e viverem iludidos, enganando a si mesmos, é que estão fingindo que sabem. E o sofrimento provando que ninguém sabe nada. Sabe o quê? Sofrer? Ser vítima do sofrimento
sem poder se livrar dele, por nada saber. Se soubesse, não sofria. Se soubesse, não vivia agonizando, como vêm todos no mundo, vivendo de aparências, iludindo-se e iludindo os demais. O sofrimento permanece devido ao elétrico e magnético, causador de todas as ruínas. Magnetismo puro, magnético, magnetismo, todos magnetizados e magnetizando uns aos outros, magnetizados pelas ilusões, pelas aparências, pelas fantasias, e sofrendo as consequências desta falsa sabedoria, convencidos e nada sabendo. Quando se desiludem, dizem: o mundo é de sofrimento e nada mais. Mas vamos vivendo assim. Isto tudo há de ter um fim. Chegou a hora, o fim do elétrico e magnético. Todos conhecedores da sua base de origem de racionais, procurando imediatamente conhecer o que é imunização racional, para adquirir o fluido racional, o fluido de sua origem, para banir o sofrimento do elétrico e magnético, de uma vez para sempre, e ficarem sob o domínio da sua base de origem, e não desta base a que não pertenciam, a do elétrico e magnético. Pertencem, sim, à base racional. Por isso são animais racionais, de origem racional. Está aí a origem, a planície racional. Uma vez o fluido racional entrando no eu da pessoa, do aparelho, botando o elétrico e magnético para fora, que não pertence a esta natureza. Começam as coisas a se modificar na vida da pessoa. Assim, vai se modificando de bem para melhor e recebendo as orientações pelo fluido que está dentro do eu da pessoa e vai se ligar à base de origem, à planície racional. Recebe todas as orientações para tudo de bom, de certo, de bem, de felicidade, de paz, de alegria, de harmonia, começando a viver como nunca viveu. Está aí esta grande descoberta da origem do ser humano, dos animais racionais e da origem dos animais irracionais. Agora, cada qual no seu setor, cada qual dentro da sua base de origem. O que pertence ao elétrico e magnético, dentro da sua base. E o que pertence à base racional, dentro da sua base. Mas, para conseguir o fluido de sua origem, é preciso ler todos os dias para conhecer o que é imunização racional. Está aí o equilíbrio de todos no mundo, o equilíbrio do mundo, todos de parabéns, por se comunicarem com a sua base de origem, que era completamente desconhecida por todos. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam de onde eram. Sentiam que pertenciam a alguma coisa pura, mas não sabiam aonde estava esta coisa pura, aonde existia esta coisa pura. Pertencemos a alguma coisa pura, mas ignoramos. E assim sempre ignoraram. Hoje, descoberta esta coisa pura, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos.
a planície racional, a base de todos os seres humanos, aparelhos elétricos e magnéticos, mas de origem racional e não de origem elétrica e magnética. Quanta alegria no mundo inteiro, quantos festejos no mundo inteiro! E não é para menos. A maior descoberta de todos os tempos, o reino glorificador do ser humano, a imunização racional. E passam a se entender com os puros que estão lá, na planície racional, com seu progresso de pureza, puros, limpos e perfeitos. Está aí o conhecimento verdadeiro do natural de todos, e muitos, por não conhecerem o seu verdadeiro natural, pensavam que o natural fosse este em que vivem, sempre mal satisfeitos com este natural que adotaram, sem saber ao certo. Estão todos mal satisfeitos, por sofrerem muito e não terem garantias e o ridículo da morte, sendo ridicularizados desta forma que ninguém se conforma. Hoje, conhecem que o verdadeiro natural não é este. Conhecem que tudo isto partiu de uma deformação. E por serem deformados, são causa de serem assim. Ninguém vivia satisfeito com esse natural. Muitos tinham até tristeza e desgosto de assim serem, de viverem no mundo de lama, de sofrimento e imperfeição só. Muitos lamentavam e tinham desgosto de serem assim, de serem feitos do nada, deste nada tornarem-se em um tudo aparente, e deste tudo aparente tornaram a voltar ao nada. Muitos tinham desgosto de serem assim e viverem por terem que viver, com esta vida aparente, e dizendo: nós estamos aqui enganando a nós mesmos com esta vida de mentiras. E por ser mentira, daqui a pouco ela se acaba. Então, somos traidores de nós mesmos. Estamos traindo a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. Então, o que adianta esta luta toda? Para nada. Uma luta de mentiras. E por tudo ser mentira, é que tudo se acaba. Muitos, pensando assim, ficavam a dizer: a realidade é esta. Por que eu vou me incomodar, me amofinar, me acabar por aquilo que não é meu? Eu aqui não tenho nada. Estou aqui com esta vida aparente, aparentando que tenho vida. E por ser a vida aparência, daqui a pouco acabou a vida. Perdi meu tempo de lutar tanto sem proveito algum. Não adianta ambições, vaidades, maldades. Não adianta. Aqui devemos ser bons para todos, tratar todos carinhosamente, melhor do que merecem, porque já somos uns infelicitados pela natureza. Infelicitados porque nem direito de viver ninguém tem. A vida não tem garantias. Somos um tudo aparente, aparentando o que não somos. Aparentando assim, hipocritamente, passamos, por natureza, a sermos hipócritas. Viver assim falsamente, sendo falso para mim mesmo, o que me adianta viver desse jeito, enganando a mim mesmo? Muitos pensando assim e ficando revoltados de serem assim, ainda mais dizendo: torna-se muito esquisito nós vivermos aqui, sem sabermos quem nos fez assim desse jeito.
horrivelmente. Isto é muito esquisito. Talvez a pessoa que nos fez assim ficou tão envergonhada de nos fazer assim que não quis aparecer para nos dar uma satisfação desta formação. Estamos aqui sem garantias, iludidos com as coisas, com os pertences da vida, iludidos conosco mesmo, por não pensarmos na realidade da vida. Porque se pensarmos realmente o que a vida é, temos que desprezá-la, porque tudo só tem valor aparente, e aparências não são verdades. Ninguém gosta de ser traído, mas, na mesma hora, se trai, sendo um traidor de si mesmo. Ninguém gosta de ser enganado, nem iludido, mas, na mesma hora, a pessoa engana e ilude a si mesmo, por estar desconhecida do seu ser, iludida com a vida e seus pertences, falando em bem, procurando o bem e iludida assim desta maneira. Esquecem que tudo é ilusão, esquecendo que a própria vida não é boa. Se a vida fosse boa, ela não se acabava. Começando pela própria vida, que não é boa, e todos os seus pertences. Não existe nada bom, nem a vida. Tudo é aparência só. A pessoa trai a si mesma, iludida com as aparências. Portanto, nesta vida, onde não existe nada bom, tudo se destrói, tudo se acaba. Por não ser bom, por ser ruim, é que se destrói, tudo se acaba. Agora, a pessoa que vive como bicho é que se ilude com as coisas, fica iludida com os pertences da vida. Então começa a dizer: isto é bom, isto não presta, isto é ruim, isto já foi bom. Pessoas que vivem como bichos, enganando a si mesmas, se enganam com as coisas. Assim, ninguém é de ninguém, e por isso tudo se acaba. Fica a pessoa procurando o bem, procurando o bom no mal e nunca encontrando. Essas pessoas que vivem iguais a um bicho é que não se conhecem, têm pavor da morte, têm medo de morrer, que se pelam, por viverem inconscientemente, deste jeito, sem saberem por que estão vivendo. Têm pavor e horror da morte, porque não sabem por que estão vivendo. É apegada a tudo sem valor. É ambiciosa, gananciosa, presunçosa, orgulhosa, vaidosa, invejosa, enfim, uma infinidade de defeitos. Tudo por quê? Por desconhecer o seu verdadeiro ser, por desconhecer por que assim é, o porquê da sua existência e da existência de tudo. Não conhece e pensa que a vida é esta mesma. Vive como um animal, com a lei do bruto, com a lei do mais forte. O forte engole o mais fraco. Com a lei do bruto, com a lei do bicho, com a lei do irracional. Porque o bicho é que é assim. O mais forte domina o mais fraco. A lei do bicho, devido estarem dominados pelo elétrico e magnético, sendo iguais a bichos, e para que se conheçam e se reconheçam, está aí a imunização racional, pois não adianta viverem inconscientemente. Por viverem inconscientemente, é que o sofrimento é o maior brilhante do mundo. Todos sofrem, grandes e pequenos,
por viverem inconscientemente. Pois, se ninguém aqui é dono de nada, não é dono nem da sua própria vida, para que se aborrecer por aquilo que não é seu? Para que brigar por aquilo que não é seu? Para que se matar por aquilo que não é seu? Somente o inconsciente, um bicho que não tem recursos para se conhecer e se reconhecer, pois se a pessoa aqui nesta terra nada tem, tudo é aparência só. Se nada tem aqui nesta terra, está perdendo tempo em brigar por este nada. Está perdendo tempo em se amofinar, em se incomodar, em se enfurecer por este nada que não é seu. Vai ficar assim, deste jeito, por aquilo que não é seu. Aparentemente é, mas verdadeiramente não. Aparências não são verdades. É a pessoa uma traidora de si mesma, enganando a si mesma. Todos vivem assim desta maneira, por não saberem e conhecerem por que estavam vivendo, e por isso tendo a vida como se fosse esta mesma. As contradições contradizem que a vida não é esta mesma, vivendo sob o domínio do elétrico e magnético, sob a base a que não pertence. Tinham que ser assim mesmo, iguais a bichos. O bicho é que briga por tudo, se aborrece por tudo, discute por tudo, rosna um com o outro, quer dizer, estão discutindo, vivendo iguais a bichos, por não saberem por que viviam horrivelmente deste jeito. Já com a imunização racional, chegará o equilíbrio de todos, o conhecimento de assim serem. Racionalmente caminham todos para o bem verdadeiro, cessando esse estado de coisas, por ser o equilíbrio todo racional. Tratem de se imunizar para não viverem agonizando nesta vida de agoniados, com esta vida de bichos. Mas os imunizados têm que andar em contato com a emissora racional, uma hipótese. E assim chegam ao equilíbrio de todos. Estando aí o equilíbrio de todos, e receberão tudo o que é preciso e necessário para o equilíbrio da boa marcha desta vida, que está no fim deste encanto pavoroso. Pavoroso por viverem ou por virem vivendo há muito tempo como animais racionais, sem nada conhecerem da origem desse ser, da origem do seu ser e dos seres que compõem o mundo. Fazem mistério de tudo, conservando os mistérios, vivendo igual a um bicho, por não saberem solucionar os mistérios, os enigmas, e aí, sabendo de tudo, tudo claro, tudo em caminho de chegarem aos seus lugares verdadeiros de animais racionais para racionais puros, limpos e perfeitos, a sua base de origem. Pela deformação, surgiu este tudo aparente, enigmático, misterioso, em que ainda vivem, sem saberem por que viviam assim, sem saberem por que eram assim, sem saberem de onde tudo isso se originou, de onde tudo isso surgiu. Vivem ainda as fracas experiências, sempre em experiências, para acertarem ou não. Embora acertem, tudo fica sempre na mesma,
porque basta ser deformado para tudo ficar sempre na mesma e ir de pior para pior. Porque a deformação é um mal. E o que vai mal vai se destruindo, porque o mal por si mesmo se destrói. Porque dentro da deformação é o tal certo aparente. Hoje está certo, amanhã não. Hoje é verdade, amanhã já não é verdade. Assim é tudo, na ciência, em tudo. Hoje está bem, amanhã já não está. Está novo, está servindo. Amanhã está velho, já não serve mais. Sempre renovando tudo, de pior para pior. Sempre com essa instabilidade. Hoje está certo, amanhã já não está. Certo de um jeito, amanhã já é de outro. Sempre por encontrarem o certo. Dentro da deformação, nunca poderiam encontrar o certo, mas sim o certo aparente. Hoje parece que é certo, amanhã já não é. E assim, nunca concluindo o verdadeiro saber, por não estar o verdadeiro saber no encanto, por não estar o verdadeiro saber nesta deformação. Nesta deformação não existe nada de verdade, principiando pela própria vida, que não é verdadeira. Se fosse verdadeira, ninguém a perdia. Por não ser verdadeira é que se acaba. Assim, tudo é aparência, nada é verdade. A verdade do encanto é aparência só. Eis as razões das modificações de tudo. Tudo se modificando. Costumam dizer, estamos progredindo, por desconhecermos o encanto e o verdadeiro ser. Se conhecessem, no encanto, o verdadeiro ser, diriam e veriam logo que o mal por si mesmo se destrói. E diriam, nós estamos nos destruindo com esse progresso de destruição. Por isso, tudo cada vez pior. As melhoras ficam só nos planos. As melhoras ficam só nas esperanças. Tudo de mal a pior sempre, devido ao progresso da degeneração. Tudo vai se degenerando, enfraquecendo, minguando. Eis aí a multiplicação do sofrimento, do progresso de destruição dos próprios seres. O que degenera progredindo se multiplica de pior para pior, até vir à extinção e acabar em nada, se enfraquecendo, diminuindo pelo progresso da degeneração até desaparecer. Está aí o bonito progresso do encanto. Está aí o bonito progresso da degeneração, até desaparecer. Está aí o bonito progresso do encanto. Está aí o bonito progresso da deformação, a destruição dos próprios seres, por desconhecerem por que são assim. Os desconhecidos do seu ser, sem saberem por que são assim. Portanto, não podiam ter certeza do que vinham fazendo. Tudo inconscientemente. Progresso de inconscientes. Vêm sempre os fracassos, por não estar na matéria, no mal, o ponto positivo. E por não estar no mal,
julgam e pensam que no mal está o bem, devido à inconsciência. São inconscientes, por desconhecerem a verdadeira origem, por desconhecerem de onde vieram, por que são assim, para onde vão e como vão, por estarem desconhecidos do verdadeiro natural, que é o de racionais puros e limpos, e por isso um progresso de inconscientes. Por serem aparelhos elétricos e magnéticos, formados assim, depois de imunizados, recebem todas as transmissões necessárias, todas as orientações da base racional. Como quem diz, lá é que está a emissora, os seres humanos, os aparelhos. Então, aí, vindo todas as orientações precisas de tudo, para o bom andamento e o fim do mundo, naturalmente, sem abalo de espécie alguma. Porque o que é natural não abala ninguém. O que é natural, a pessoa não sente, por ser natural. Ninguém sente por ser uma coisa natural. Está aí o fim do mundo, o fim de todos, todos naturalmente, por saberem de onde vieram, para onde vão, como vão, o que é, o que são, e todos os esclarecimentos precisos para o equilíbrio da bicharada, para o equilíbrio dos inconscientes, para o equilíbrio dos encantados, que viviam aqui neste encanto, neste mundo, sem dar solução, sem saberem por que viviam aqui, sem saberem por que eram assim, sem saberem por que todos são assim, ignorando tudo, fazendo mistério de tudo, por ignorarem o seu ser. Portanto, seus inconscientes, tratem de conhecer o que é imunização racional, para não nascerem mais aí, neste encanto pavoroso, para não nascerem mais aí dentro do fogo, se cozinhando, se derretendo, sofrendo, e pela inconsciência que têm, sofrendo e dizendo que sabem, por serem inconscientes. Inconscientes não sabem o que dizem, sofrem e dizem que sabem, e o sofrimento prova que nada sabem. Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não morriam. Se soubessem, não viviam agonizando como todos no mundo do encanto. Portanto, hoje, conhecendo, sabendo e vendo o porquê disto tudo, dessa inconsciência toda, conhecem a verdadeira origem, que é a de racionais puros, limpos e perfeitos, e por que se tornaram animais racionais. Tratem de ler para conhecerem o que é imunização racional, para não nascerem outra vez dentro do fogo. O mundo é fogo, por ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético. A eletricidade é fogo. O sol é fogo. Para não nascerem mais dentro dessa fogueira, dentro desse inferno que é o mundo, e por muito bem que estejam, nunca estão bem, porque tudo é aparência só. Então, o que são? Aparelhos elétricos e magnéticos, iguais a um aparelho de rádio elétrico e magnético, sendo o rádio aqui deste conjunto elétrico e magnético, e o ser humano de origem diferente, por ser de origem racional,
E por ser dessa origem, é que são animais racionais. Para ter contato com seu lugar de origem, basta conhecer o que é imunização racional, para ser imunizado e ter contato com a sua base de origem, receber as transmissões da planície racional, todas as orientações precisas para o bom equilíbrio de todos, para a boa marcha de todos, para o sossego de todos, para a paz de todos, universalmente, para a boa compreensão entre todos, para o bom entendimento entre todos, para extinguir os males que existem no corpo, para a felicidade geral. Tratem de ler com bastante persistência. Não percam mais tempo. Por viverem perdendo tempo, é que sofrem cada vez mais. Embarguem o sofrimento com a imunização racional. E por isso, não percam mais tempo. Mas, por serem inconscientes, é que são desequilibrados desse jeito. Para serem conscientes, é preciso que se imunizem. E para se imunizarem, é só conhecer o que é imunização racional. Assim, salvos todos pelo conhecimento verdadeiro da origem de todos e do mundo, pela imunização racional. Está aí como podem se entender com os puros da planície racional. Conversar com os puros da planície racional. Ter contato com os puros da planície racional. Se unir aos puros da planície racional, o lugar de origem de todos. Maior felicidade do que esta não pode existir para o ser humano, para os encantados. Está aí o conhecimento verdadeiro da formação desse encanto pavoroso por ser fogo, elétrico e magnético. Universo em Desencanto. O livro da absolvição do extermínio. Não serão mais mortais. No livro Universo em Desencanto está todo o translado da absolvição deste extermínio. Então, calem a boca, seus parasitas. Estão vivendo aí no mundo sem saberem como foi feito e sem saberem como foram feitos. Quem não sabe nada de si, quem não sabe nada do mundo, é melhor calar a boca, por não saber o que está dizendo, por não saber o que está falando. Quem não sabe o que fala e o que diz, o que deve fazer, calar a boca. Nunca souberam como foi feito este mundo, a origem dele e o porquê dele. Nunca souberam como foram feitos e muito menos de que foram feitos. Estão iguais a parasitas, usufruindo o que encontraram, destruindo o que encontraram, sem saberem o porquê de todos esses feitos, vivendo iguais a parasitas. O parasita é que só tira e não tem nada para dar. Quem não sabe por que está vivendo, o porquê deste mundo, o que deve fazer? Calar a boca. Mas os medíocres, por não se conhecerem, porque surgiram do nada, nada são. Quem nada é, sabe o que diz? Parasitas irreconhecíveis, que não se conhecem e muito menos se reconhecem, porque se reconhecessem, não estariam aqui nesta podridão, que é a matéria. Podres em vida e por serem podres, se acabam.
Então, um animal deste, que não sabe por que ele é assim, tão infeliz, sabe o que diz? Parasitas que não sabiam como vieram parar aqui neste mundo, que era uma fonte de perdidos. Todos perdidos, falando que nem papagaios, sem saberem o que dizem, ignorando o porquê de sua existência, ignorando o porquê da existência desse mundo, ignorando o porquê de todos os feitos, ignorando o porquê dessas 7 partes do porquê são assim, ignorando tudo da vida assim ser. Então, ignorantes desta ordem sabem o que dizem? Ignorando o porquê destes mistérios aí permanecerem, ignorando o porquê desses enigmas permanecerem, enfim, um ignorante, que ignora o porquê de seu ser e o porquê de tudo, o que deve fazer? Calar a boca, para não falar à toa. Procurar conhecer primeiro o que é imunização racional, mas conhecer com o amadurecimento preciso, para depois ter convicção do que diz, e não conhecer superficialmente. Quem conhece superficialmente não sabe o que diz, e quem não conhece, muito menos. Então, parasitas, procurem conhecer por que são assim, o que são, de onde vieram, como vieram, por que vieram e para onde vão, que nunca souberam, para então, depois, saberem o que dizem. É a mania de todos os parasitas que não conhecem. Antecipam sempre as suas opiniões, sem saberem o que estão dizendo. Porque quem não conhece não sabe o que diz. A mania de todos os parasitas é fingir que conhece, pelo convencimento, para depois passarem vergonha. Ah, eu não sei o que eu sou, nem por que sou assim. Se eu soubesse, assim eu não seria. É a mania de todo parasita, fingir que sabe, e na hora destas perguntas, nada sabe. Parasitas, leiam este livro para saberem quem são. Uns iludidos, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o seu eu, que fará o que compõe o mundo, sua geração, criação e formação. Parasita, vai primeiro conhecer quem és tu, para depois então sim, saberes o que dizes. Conheces quem tu és e as demais coisas? Portanto, parasita, não procures caminhos de espinhos, para não te espetares. Procura o caminho limpo, não indo pela estrada do inconsciente. Está aí a estrada do consciente em mãos, a bússola redentora, que é a imunização racional, para mostrar ao animal racional o seu lugar de origem, porque assim ficaram, e a volta ao seu lugar de origem por meio da imunização racional. Parasita, trata de conhecer o que é imunização racional, a estrada consciente do bem-fazer, e não a estrada de espinho do inconsciente, que é aquele que não sabe o que diz. O inconsciente é aquele que julga que sabe tudo, conhece tudo e, por isso, não admite nada acima de seus conhecimentos.
pensa que está completo, vaidoso, um parasita mesmo, para não dizer um paranoico. Um paranoico quer dizer um candidato ao manicômio, e por isso o mundo é um hospício em que existem parasitas de todas as espécies, de todas as formas, de todos os jeitos, cada qual com versões diferentes de interpretação, porque todos são doentes e todos os doentes vivem variando. Estão aí as variedades de interpretações, cada qual interpretando da forma que lhe parece seja melhor. E a forma é uma só, a forma racional. Mas o mundo é um hospício, e cada maluco com seu estado anormal, de variedades diferentes uns dos outros. A forma é uma só, é racional. Mas quem está gira está cego, não enxerga e não entende o que é racional. Por não enxergar e por não entender, faz suposições de acordo com o seu estado de desequilíbrio. Então, grandes variedades de suposições. A forma está aí. E qual é a forma? É racional. Assim, a imunização racional vai curando todos esses doentes, e todos entram em forma racional, porque este é que é o único caminho certo de salvação de todos, por todos serem desta origem. São de origem racional, que se deformaram em animais racionais, e por meio do conhecimento da imunização racional, voltarão ao seu lugar de origem, que é a planície racional. Os habitantes do espaço entre o Sol e a Terra são encantados também, em categoria superior ao ser humano. Sempre conservaram o encanto, os mistérios e os enigmas. Nunca deram solução de seu ser, nem solução do mundo, por serem encantados também. E por isso são materialistas, vivendo de coisas enigmáticas, como, por exemplo, o que é uma prece? É um conjunto de palavras reunidas, sentimentais, para atrair, sugestionar e emocionar, como se nisto estivessem as soluções de que todos necessitam. Lançam mão de objetos materiais, por serem materialistas também, sendo esses objetos que fazem a propaganda da existência de semelhantes. Não são os objetos que vão resolver as contendas. Os objetos, os negócios, e sim para fazerem a propaganda da existência de semelhantes. E para a solução dos objetivos desejados, lançam mão do fluido, o elétrico e magnético. O magnético para o mal e o elétrico para o bem aparente. São espíritos materialistas, usando tudo quanto é de material, bebidas, tudo enfim, para a solução de seus objetivos ou dos objetivos dos fanáticos, que, não tendo mais com quem contar, se apegam a isto ou aquilo que encontram como tábua de salvação. Assim, esta crendice caduca é muito grande. Fizeram disto uma nova seita, uma nova seara, onde os aflitos
vão em busca de caridade. Mas querem fazer ciente que os encantados invisíveis, que são os espíritos, são materialistas também, como o ser humano na Terra. Agora perguntais: eles resolvem? Digo eu: nem tudo. Alguma coisa resolvem. Por isso, tem os seus adeptos, os seus correligionários, os seus fãs, e por serem encantados, estão sob o domínio do elétrico e magnético, que não deixa também de ser uma base. Por isso, com sua prática, é praticado e exercido de vários modos e de várias maneiras. Cada qual exerce como lhe convém, da maneira que entende. Então, quem quiser ser desequilibrado, deve estar sob o domínio do elétrico e magnético. Daí, hajam os crentes, cada um à procura de casas boas, e todas são iguais, por ser tudo espiritismo. Há de tudo. Por que não? Uma infinidade de maneiras e modos. Assim, por não ser a base verdadeira, é que o desequilíbrio é grande. Então, tem os fanáticos, os embriagados, os atuados por esses fluidos do elétrico e magnético. Tem os que exercem de uma forma mais elevada, de camadas de pessoas de bem. Tem os que exercem da forma e da espécie mais ridícula, e outros exercem ainda o abaixo do ridículo. Os bons exercem na prática do bem, e os maus exercem na prática do mal. Mas o bem é aparente, por ser um mundo de aparências. E por tudo ser aparência, é que tudo se acaba. O bem verdadeiro está na imunização racional. O Espiritismo é da base do mistério, da base do encanto, é da base do elétrico e magnético. Não passa de um cursinho primário, muito pequeno, por serem encantados. Por serem encantados, eis a razão da mistificação, exercendo assim a mistificação da verdade, dizendo o que não são, se apresentando com uma infinidade de formas, com versões diferentes. Eis a razão dos adeptos. Isto tudo, em detalhe e minúcias, vai muito longe. O assunto é muito longo. Isto é só para mostrar que esses ditos são materialistas. Também, se esse tudo resolvesse, como muitos pensam, todos estariam muito bem e não mal. Estão aí as duas partes conjugadas, do espaço e da terra. Agora está aí o caminho certo para todos, que é a imunização racional. Ninguém vai mais querer perder tempo com essas coisas do elétrico e magnético, com coisa dessa base, do irracional, que é uma base que não pertence ao animal racional. Hoje, todos conhecem a sua verdadeira base de origem e não vão mais querer ficar por conta de uma base a qual não pertencem, o elétrico e magnético. Assim, tudo isto foi muito bom, enquanto não conheciam a imunização racional. Tinham que ficar marcando passo com essas coisas do elétrico e magnético. Hoje, todos por cima disto tudo, não querem perder mais tempo, porque chega de tempo perdido. Todos agora querem
o fluido racional, o fluido da verdadeira base de origem, dentro do seu eu, que é a casa do fluido, para receberem todas as orientações precisas da base de origem para o brilhante e bom andamento da vida. Quem fez o seu corpo? Foi o micróbio. Quem fez o micróbio? Foi o fluido. Quem fez o fluido? Foi o calor. Quem fez o calor? Foi o sol. Quem fez o sol? Foram as virtudes perdidas dos corpos anteriores a esses, que foram se reunindo e formando uma luz, como uma coisa que se transforma em outra, e com o tempo esquentando. Daí surgiu o sol. De onde eram esses corpos? Da planície racional. Onde está esta planície? Muito acima do astral superior. Por que esses seres saíram de lá? Existiu nesta planície, que é muito maior que esse mundo, um pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. E uns tantos, pelo livre-arbítrio que tinham e têm até hoje, entraram por esta parte e começaram a progredir por conta própria. Foram advertidos, mas não deram a devida atenção às advertências, porque achavam que iam muito bem, pois nunca conheceram o mal. Vieram progredindo. Daí, esta parte da planície, por não estar pronta para entrar em progresso, começou a se deslocar da outra, que está aqui em cima, e veio descendo. Eles achavam que iam muito bem, e iam perdendo as virtudes, e estas se reunindo, formando um foco de luz. Com o tempo, veio a extinção desses corpos, por virem se degenerando e se deformando cada vez mais. Desta planície, com o calor do foco de luz esquentando, começou a sair uma resina. Esta resina, com a quentura, começou a empolar, depois torrar, virou cinza, e os corpos que se extinguiram em cima desta resina deram origem ao sexo feminino. E os que se extinguiram em cima da parte da planície deram origem ao sexo masculino. Está aí como foi feito o homem e a mulher, as fêmeas e os machos. O calor do foco de luz cada vez mais esquentou, e esta planície começou a ficar mole, depois gomosa, e com o tempo virou um líquido que deu origem à água. Esta água, penetrando na cinza da resina, apodreceu. Daí, vindo a formação dos micróbios de todas as espécies, para a formação de todos os seres aí na Terra, sendo a Terra uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as categorias, nascendo naquele tempo toda a bicharada do chão. Uns tantos que saíram da planície racional entraram para a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Por não estar pronta, começou a deslocar da planície e veio descendo. Nesta descida, começou tudo a se deformar, eles perdendo as virtudes, essas se acumulando, com o tempo esquentando cada vez mais, até se transformar em fogo. Conforme iam progredindo, esta planície ia perdendo as virtudes,
como uma coisa que se transforma em outra. Essas virtudes, se reunindo, formaram uma infinidade de corpos visíveis e invisíveis, que são os planetas, que, por serem deformados, é que são diferentes uns dos outros, e conforme vinham progredindo, se distanciavam cada vez mais da luz. Esta luz foi esquentando esta planície, e com o tempo, devido ao calor, começou a sair uma resina. Com o tempo, veio a extinção desses corpos. Os que se extinguiram em cima da goma, que com o calor começou a ficar mole e depois gomosa, gerou o sexo masculino e todos os seres do sexo masculino. E os que se extinguiram em cima da planície, gerou o sexo feminino e todos os seres do sexo feminino, que são de origem da resina, que empolou com o calor, torrou, virou carvão, depois cinza, que deram o nome de terra. A planície foi amolecendo, se derretendo, virou uma goma. Desta goma, um líquido grosso. E, com o tempo, mais fino, virando água. Os seres invisíveis se deformaram nas virtudes que a planície ia perdendo. Não chegaram a se deformar de todo. Eis a razão de existirem seres visíveis, que são os planetas, e seres invisíveis, e tudo isto. Conforme iam perdendo as virtudes davam a formação de outros seres, como a lua, as estrelas. E os demais seres, que depois se deformaram em animais racionais. Passaram estas 21 eternidades, todas elas já esclarecidas no livro Universo em Desencanto. Para conhecer tudo isto, leia o livro da formação, de onde vieram, para onde vão e como vão. O livro da origem dos seres, sua formação e criação, a gênese verdadeira. Agora, todos estão de posse da imunização racional, para retornarem, uma vez imunizados, ao seu lugar de origem, que é a planície racional. Foram qualificados de animais racionais, por ser a origem racional. Mas até então, desconheciam a origem. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam o porquê. Hoje, conhecedores da sua base de origem, sabem como retornar ao seu lugar verdadeiro por meio da imunização racional. Eram racionais puros, limpos e perfeitos, na planície racional. Devido ao livre-arbítrio, se deformaram, viraram bichos, daí classificados de animais racionais, por ser a origem racional. Eram encantados, por não saberem dar solução de seu ser. Não sabiam por que assim eram, nem muito menos por que o mundo assim é. Hoje, desencantados, conhecem todo este translado da origem de tudo e de todos, o porquê do mundo assim ser, o porquê de tudo assim ser e o porquê de todos assim serem. Hoje, desvendados todos os enigmas, todos os mistérios, são conhecedores do verdadeiro caminho certo de todos, que é a imunização racional. Se imunizem
para voltarem ao lugar de origem e para não nascerem mais neste encanto, perdendo tempo com esta vida de sofrimento. Então, quem nos fez assim? Foram os próprios que aí estão. Quem criou o mundo assim? Foram os próprios que aí estão. Quem é culpado de todo esse sofrimento? São os próprios que aí estão. Quem é o culpado de viverem iludidos, fantasiados, sofrendo, vendo a morte a todo instante, por não terem garantias, vivendo desequilibrados, atordoados com a vida? São os próprios que aí estão, causadores de tudo isto, deste embusteirismo grosseiro, onde tudo aparentemente vale e verdadeiramente nada vale, porque aparências não são verdades. Surgiram do nada, formando-se num tudo aparente e resumindo-se outra vez em nada. Quem são os culpados de tudo isso? São os próprios que aí estão. Por isso, vive o mundo por conta de seus habitantes, sem saberem o que vão fazer para endireitá-lo. Nunca conseguiram, porque não são daí. Se deste mundo fossem, seriam eternos. Por daí não serem, é que desaparecem sem esperar. Quem são os culpados de tudo isso? São todos que aí estão. Quem são os culpados dessas decepções, dessas ilusões, de todo esse prelúdio ludibriador? São todos que aí estão. Portanto, não percam mais tempo. Leiam para se imunizarem e voltarem ao seu lugar de origem por meio da imunização racional. Ninguém se conforma com esse mundo. Ninguém se conforma com a vida. Porque ninguém se conforma com o sofrimento. Ninguém se conforma com a morte. Quem são os culpados? São todos que aí estão. Assim, até que chegou o dia de todos saberem de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão, por meio da imunização racional. Imunização racional também quer dizer levar todos à sua base de origem, encaminhar todos para a sua base de origem, conduzir todos para a sua base de origem, esclarecer a todos o que é a sua base de origem. Em resumo, unir todos à sua base de origem, porque são animais racionais, que pertencem à base racional. São animais racionais por serem de origem racional. Assim sendo, todos conhecendo a sua verdadeira base de origem, que é a planície racional, voltando a ela por intermédio da imunização racional, que conduz o fluido que está deformado dentro deste calor para o lugar de origem, que é a planície racional. Daí, a pessoa não nasce mais aqui, porque o que fazia a pessoa nascer, que é o fluido deformado, não está mais dentro deste calor, e sim na planície racional, levado pela imunização racional. Então, uma vez assim sendo, como de fato é, a pessoa nunca mais nascerá aqui nesta terra. São repetições que são necessárias para o perfeito entendimento de como é feita a verdadeira e positiva salvação. Este fluido,
que está deformado neste calor, subindo, perde a parte deformada, se tornando puro outra vez, por se desprender a parte deformada desta vida, indo para o seu lugar de origem e lá vivendo junto com os demais. Como sabem, não há efeito sem causa. Se existe este corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe a causa, que é o fluido, que está dentro desta deformação. Nele estão todas as 7 partículas reunidas, que formam um corpo só, como o corpo do ser humano. 7 partículas reunidas num corpo só, que são as 7 partes do porquê assim são, denominadas também de 7 sementes ou 7 partículas reunidas. O fluido é que deu origem ao micróbio, e o micróbio é que deu origem ao corpo. O que é o fluido? É um vivente com o seu corpo, que deu origem a outros seres com o seu corpo. O fluido é invisível, porque pertence ao sobrenatural. A matéria é de origem fluídica, e por isso são corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética, por serem de origem do fluido. Para se falar em todos os seres que existem no mundo, tem que se falar em fluido, porque quem deu origem a todos os seres que existem no mundo foram os fluidos. O fluido de origem racional, que é o fluido aqui deformado no elétrico e magnético. É o fluido elétrico e magnético que deu origem aos seres irracionais. Então, existe o fluido elétrico, o fluido magnético e o fluido racional deformado, neste conjunto elétrico e magnético. Esses 3 fluidos são os fluidos básicos da geração, formação e criação dos seres. Os fluidos elétrico e magnético são daí de baixo, e o fluido racional deformado é aqui de cima, da planície racional. Agora, sendo tudo isto uma deformação racional, tudo de origem racional, e que, com essa transformação desta deformação para o estado natural, volta tudo ao seu lugar de origem, naturalmente, ao seu lugar verdadeiro. Como assim, tudo se transformou como está, também se transformará para o seu estado natural. O Sol irá se enfraquecendo e diminuindo. Por serem os fluidos racionais deformados, levados para o seu lugar de origem. Vai perdendo o seu calor naturalmente, porque cada fluido destes tem as suas partículas, e essas partículas vão saindo, porque acompanham os fluidos. O Sol vai diminuindo naturalmente, e diminuindo os outros seres, porque cada fluido deste é um corpo com 7 partículas, e todas essas 7 partes vão perdendo uma partícula. Assim, vão diminuindo por irem perdendo as partículas. E com o tempo, tudo some naturalmente. Por exemplo, vocês são formados pelas 7 partes, que, quando morrem, somem, porque estavam as 7 partes num corpo só, se transformando em outros seres e acabando em zero, em nada.
O corpo fluídico é formado por essas 7 partículas, de origem destas 7 partículas. Este corpo se retirando, lá vai com as 7 partículas fluídicas, vai desfalcando todas essas 7 partes. Então, vão diminuindo naturalmente, até que vão se transformando. O último corpo fluídico desaparece naturalmente, porque vai para o seu estado natural na planície racional. Porque tudo isto originou-se de uma deformação. É o Sol formado, como sabem, das virtudes deformadas que os racionais vieram perdendo e que, com o tempo, se extinguiram. Daí se originando toda esta formação fluídica, corpos fluídicos elétricos e magnéticos, que deram origem aos corpos de matéria elétrica e magnética, e a todos os corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. No se deformarem de todo, para darem origem à formação deste mundo deformado, ficaram os fluidos dos corpos, ou esses fluidos, ou esses corpos fluídicos, que estão dentro deste calor, causador de todos os feitos que aí existem. E por serem, ou por estarem deformados, é que existe uma infinidade de corpos fluídicos, todos diferentes uns dos outros. O que fez e o que faz com que os seres humanos sejam diferentes uns dos outros é o fluido, porque cada qual tem o seu fluido, que deu origem ao seu ser. Por serem todos diferentes, por serem deformados, ou por estarem deformados, é que todos são diferentes uns dos outros. Por isso, não há ninguém igual. Todos são diferentes uns dos outros, porque cada um tem o seu fluido, que deu origem ao seu corpo, ao seu ser. Por serem deformados, é que não podiam ser iguais. Por serem deformados, é que não são iguais. Todos são diferentes uns dos outros, e tudo diferente, uma coisa da outra, os animais e os vegetais. Por ser matéria, já é uma desonra, por nascer do nada e acabar em nada. Por isso, por ser matéria é uma desonra, por ser matéria, um tudo aparente, que surgiu do nada e acaba em nada. Agora, os materialistas, por não se conhecerem, nem reconhecerem o que são, se ridicularizam desta forma vergonhosa. Dão valor ao que não tem valor. Dão valor ao nada como se tudo fosse. Honram a desonra como se tudo fosse. A matéria é uma coisa desonrada, por surgir do nada e acabar em nada. Quem honra o nada é um desonrado, porque o nada não é digno de honras. Mas os materialistas, por não terem o verdadeiro alcance do que são, e julgando serem o que não são, querem tudo ser, esquecendo que é um tudo aparente, e por ser um tudo aparente, é um ser de mentira, e por ser mentira, tudo se acaba. Valorizam a mentira como se fosse verdade, como se tudo fosse, e por isso, todos traídos por essas falsas verdades, sofrendo as consequências, por julgarem e pensarem que o nada tudo é, em vez de julgarem certo a coisa como é, que o nada nada é, e não
julgando o nada como um tudo verdadeiro. É por causa desta grande cegueira, cegos de olhos abertos, é por causa destas asneiras todas, que o sofrimento se tornou o maior brilhante do mundo, por valorizarem o nada como se tudo fosse. O nada, por ser nada, está ainda abaixo do que o ridículo. Quem vai dar valor ao ridículo fica ridicularizado, como estão todos sofrendo, provando que nada são, e o sofrimento imperando entre todos, por estarem abaixo do ridículo. Então, o que é um materialista? É um ser abaixo do ridículo. E quem está abaixo do ridículo não sabe o que pensa, não sabe o que diz, não sabe o que faz, por chegar ao último ponto de degradação de si mesmo, pelo ridículo da matéria, pelo ridículo do nada, pensando ser o que não é, por não se conhecer, muito menos se reconhecer. Mas existem bichos de todas as espécies. Tem o animal racional, este é bem adiantado, que admite o sobrenatural e tem convicção do sobrenatural. Prova e comprova a existência do outro mundo, que é a planície racional, que deu consequência a este mundo aqui de baixo. O animal racional tem facilidade de compreender e interpretar as coisas, o que está certo e o que está errado. Mas agora existe o outro, que é o bicho racional. Este virou bicho e, por isso, não tem facilidade de interpretação, de reconhecimento das coisas, o que está certo e o que está errado. Este é o bicho racional. É o materialista que virou bicho e, por isto, não admite coisa alguma a não ser a matéria. A matéria é o tudo de sua convicção. Este virou bicho racional, porque pensa como bicho. O bicho é que tem a matéria como tudo, por ser bicho. O tudo do bicho é a matéria. Então, esses assim são bichos racionais. O bicho só olha para baixo, só olha para o chão. A maior preocupação do bicho é a matéria. Esses assim não olham para cima e não admitem os de cima. Não admitem a consistência divina. Não admitem o sobrenatural. Não admitem os habitantes do mundo invisível. Só admitem a matéria. A matéria é que é o seu Deus. Viraram bichos racionais, porque têm a matéria acima de tudo. Consideram a matéria acima de tudo. São os materialistas. É o bicho racional. O Deus do bicho racional é a matéria. O Deus dos materialistas é a matéria. E o Deus dos animais racionais é o de cima, da consistência divina, da consistência da eternidade, da consistência dos animais racionais. O Deus dos materialistas é aí da terra, é a matéria. Só admitem a matéria acima de tudo e nada mais. Esta é a convicção do bicho racional, que são os materialistas. Por um lado, eu dou razão de serem assim. Por outro, já eu não dou razão de serem assim. Os motivos de serem assim, materialistas,
é devido, em primeiro lugar, por serem encantados, devido aos mistérios aí permanecerem, devido aos enigmas aí permanecerem, não tendo a solução verdadeira do porquê são assim. A solução, sua criação, formação e geração. Vivendo neste mundo sem saber porquê nem para quê, ignorando tudo, porque nunca ninguém deu solução, nunca ninguém mostrou e provou a planta do mundo, nunca ninguém veio aqui dar explicação de como tudo isto foi feito e de que foi feito, por que foi feito, o porquê de todos esses feitos, de onde tudo isto surgiu, de onde tudo isto gerou, de onde tudo isto formou, como tudo isto assim foi feito, de onde tudo isto veio, como veio, por que veio, e assim ficou. Se assim aí estão, nunca souberam das bases necessárias para ter uma convicção certa, equilibrada, de um ser supremo a tudo e a todos. Como nunca encontraram a revelação verdadeira do mundo e sua criação, por nunca existir isto no mundo, é que se tornaram materialistas. Está aí por que existem os materialistas. A razão de ser é esta. Agora, como estão aí todas essas soluções, todas essas revelações do mundo e sua criação, vão deixar de ser materialistas, por estar aí a imunização racional. Vão acabar os materialistas, por encontrarem na imunização tudo o que desejavam saber e tudo que ignoravam existir. Então, sim, diante das provas não há argumento. Diante das provas não há sofismas. Só mesmo assim, com a verdade das verdades, é que podiam deixar de ser materialistas. Diante desta grande revelação da gênese do universo, da geração, formação e criação, de onde vieram, como vieram, por que vieram para aqui, para onde vão, como vão e por que vão. Para onde? Para o lugar de origem. Onde é o lugar de origem? A planície racional. E por isso são animais racionais, por serem de origem racional. Agora chegou o fim dos materialistas, todos com as ideias voltadas para a imunização racional, todos fazendo questão de se imunizarem o mais depressa possível, para receberem o fluido racional, o fluido da sua base de origem dentro do seu eu, a luz verdadeira universal, o fluido racional, a luz verdadeira dos animais racionais. Então aí acaba o materialismo e os materialistas, por estar no mundo a verdade das verdades. A verdade que existe neste encanto é uma verdade aparente. Por aparências não serem verdades, é que tinham mesmo que existir os materialistas, por desconhecerem a verdade das verdades. Hoje, todos conhecem, abandonando a mentira e abraçando a verdade das verdades. Todos no mundo estão universalmente abraçados com a imunização racional. Os materialistas não saberão como se expressar de gratidão por conhecerem a imunização racional, que é o que o mundo neste momento estava precisando, em que todos
estão sob o império do fogo. Deste jeito, seria uma destruição total se não fosse aparecer agora a imunização racional.